vamos direto aí ao assunto, que hoje tem muita coisa boa pra gente conversar. Só um instantinho. Peraí. Deixa eu chamar aqui. Gil, fiz o convite. Vê aí se apareceu para você, me sinaliza aqui, ó. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Tá conectando. Conseguimos! Glória a Deus! Chegou aqui, ó. Parabéns! Estamos aqui conectadas em Deus, né, Gil? Conectada nas cores. Isso quer dizer que tem muita bênção, né? Tem unidade aqui, olha só. Glória a Deus, glória a Deus. Muito, muito bem-vinda. Eu sei, a gente sempre nesse início, a gente deixa você, né, a nossa convidada mesmo estar se apresentando, porque ninguém melhor do que a si próprio, né, para estar falando de si, mas você sabe do meu imenso carinho, né, do meu imenso amor, não só por você, mas sua família mora no meu coração, né, a gente congregou um tempo junto, até o pastor Nereu, né, seu esposo, para quem não conhece, tá indo congregar em um outro lugar, mas o tempo que nós passamos, isso foi na minha juventude, né? Isso já foi um grande legado para mim, aquela sabedoria, aquela mansidão do nosso pastor, mas também, né, que é direto ao ponto quando precisava. Isso foi muito bom para mim. E a sua vida não só abençoou a minha também, mas abençoou a vida de muitas outras famílias, de muitas outras crianças. E esse é um dos motivos que eu chamei você aqui, né? Porque o reino de Deus, ele é assim, né? Nós somos abençoados para abençoar. E você é uma pessoa assim, né? Que não só recebe bênção para a sua vida, mas você compartilha. E sabe que o Senhor tem um apreço especial pelas crianças, né? Fica não, fica não. E Deus tem esse apreço especial pelas crianças, né? Quando o Senhor me tocou assim, né? Um pouco mais para estar entrando nessa área, tem gente que fala assim, Gisele, você vai fazer pedagogia, Gisele, você vai dar aula para crianças, Gisele, você faz aula de reforço, Gisele, você... Gente, o meu carinho, né? Deixa eu até tirar aqui, porque tá com som, para não ficar toda hora atrapalhando. Se o seu tiver aí para tocar também, se quiser deixar no silencioso, também é bom, botei agora. Mas, enfim, as pessoas me perguntam muito, mas algo que o Senhor tocou no meu coração é para que eu pudesse compartilhar, né, com as mães. Sabe quando a gente ora? Você sabe, a gente já conversou um pouquinho naquela ligação que durou quase 2 horas, mas compartilhando aqui com o pessoal que está chegando, quando o Senhor desperta um chamado do nosso coração, é quando a gente não precisa fazer esforço e durante o dia a gente pensa naquilo. Quando a gente ora, a gente chora. E eu sei que tem muitas vidas, assim como a minha, na infância, que eu não conhecia Jesus. Às vezes a gente passava por dificuldade, não por qualquer outra coisa, mas simplesmente por não conhecer a palavra. Então, quando o Senhor me tocou, justamente para isso, para que assim como eu recebi a Jesus e cheguei na adolescência, para que a gente encurtasse esse processo. Porque eu sei que muitas crianças podem, ainda novas, se converter. Por isso, aquele cuidado de Jesus, né? Deixar vir a mim os pequeninos, né? Não impeça eles de vir a mim, não, porque dos tais é o reino dos céus. Né? Não precisa chegar à adolescência, à juventude, aí o negócio fica mais difícil. Vamos empatadas, Gisele. Eu também conheci a Cristo com 18 anos. Não tive a minha infância aos pés, no caminho, aos pés do Senhor, na igreja, nada disso. Então já fala pra gente, vai. Eu coloquei a deixa, já coloca aí pra gente como é que foi um pouquinho, né? Até a Gil de hoje. Conta um pouquinho pra gente desse processo. Olha, antigo, hein? Até a Gil de hoje tem muitos anos. Resume aí pra gente. Bom, eu estava estudando, né, na Rural, colégio técnico da Rural, e aí com 18 anos, uma colega, né, deu a deixa para eu ir, né, na igreja presbiteriana de Bangu. Foi onde eu comecei a caminhar com Jesus. E é maravilhoso caminhar com Jesus. E assim, a minha vontade é muito grande de, na infância, né, ter caminhado, mas não foi possível, né? Cristo me encontrou aos 8. E isso mexeu muito comigo. Eu pensava, né? Eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Como fazer? E aí Deus, né, colocou no meu coração o desejo de fazer um curso de evangelismo infantil. Então eu conheci o IBEI,
que é Instituto Bíblico de Evangelismo Infantil, na Igreja Congregacional, com a Norminha. E aí eu comecei a fazer um curso de 1 ano, depois eu fiz mais 1 ano de complemento de evangelismo infantil. E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos. Né? Com 18 anos comecei a pensar, com 20 eu terminei. E assim foi indo. E assim, é muito gostoso você ver o olhar da criança quando ela ouve uma história. Os olhos da criança, ela diz tudo, ela se encanta, ela se empolga, ela diz que tá bom. E quando ela não gosta, ela fica... Também tá. Ela expressa que não tá bom, que não tá gostando. E a criança é uma coisa assim, muito sincera. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Né? E é uma coisa que me chamou a atenção. E eu comecei a trabalhar com criança desde então, né? E me encanto com o trabalho de criança. Esse texto que você colocou, né, de Mateus, ele fala que Jesus fala, deixa vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E se o reino dos céus é para as crianças, por que não aqui na Terra? Né? Exatamente. Aqui na Terra, né, entre nós aqui, é importante a gente colocar a criança no centro. Ela ter o seu valor, ela ter a sua importância, ela ter o seu cuidado, o seu espaço. E, principalmente, essa questão de apresentar Jesus para a criança. Quem é Jesus para a criança? Que ela saiba que Jesus a ama, cuida dela, é amigo. É amigo. Não vê Jesus como um carrasco, não. Mas vê Jesus como amigo. E é na infância que a gente apresenta esse Jesus maravilhoso que a gente conhece. Exatamente. E isso daí, você está falando do curso, isso foi em 1900 e fala aí o tempo aí, lembra do ano? 1987. 87. Então, eu estou aqui cumprindo... Eu estou aqui cumprindo literalmente aquilo que a Bíblia nos ensina, né? O áudio... Sim. E aí, o que acontece? A Bíblia diz para que nós que somos um pouco mais novos, não sou nem tanto, né? Mas assim, lá para 87, pode fazer as contas aí da minha idade, tá? Mas em 87 eu tinha só 4 anos, que foi o ano que meu irmão nasceu. Então, eu estou aqui, Gil, literalmente, para sentar, para ouvir, para aprender, assim como outras pessoas, independente de idade, né? Eu aprendo com os meus filhos, que são ainda crianças, mas eu estou aqui para receber literalmente de Deus, da porção que Deus derrama sobre a sua vida, porque é muito mais do que um tempo de experiência, né? É a experiência que eu sei que você tem com o Senhor, e não só experiência para os outros de fora, mas para os de dentro da sua casa, né? Tem aí Taizinha, que já é uma moçona, tem o Matheus, que já é um grande rapaz. Então, eu queria que dentro desse tem Marisa, que está aí, ó, chegando. Gente, pode encaminhar, né, aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, pode encaminhar aí para os seus conhecidos, né, que é uma bênção. Então, vamos lá, Gil. Dentro desse aspecto, né, que nós estamos falando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do papel do pai e da mãe. Como esse papel é fundamental aí nesse processo do primeiro setênio, que são os primeiros anos da criança, né? Fala um pouquinho, né? Como o pai e a mãe em especial, pode estar agindo dentro de casa, no dia a dia com seus filhos, de que maneira eles podem estar agindo no ensino da palavra de Deus e falando da salvação de quem é Jesus. Como você disse, a criança não quer ver, né, a Jesus como carrasco, aquele que vai castigar, aquele que vai punir, mas a primeira referência que a criança tem é o quê? É o pai dentro de casa, é a relação que leva com a mãe. Então, nesse contexto todo, qual seria o papel fundamental assim que os pais, né, pai e mãe, não pode deixar de acessar aí com seus filhos? O que você tem para dizer para esses pais que querem que os filhos conheçam a Jesus, que as crianças tenham mais intimidade, conheçam a Jesus não como carrasco, mas como de fato ele é, né? E que conheçam a proposta da salvação, que ele não veio para condenar ninguém, ele veio para nos salvar. O que você tem para dizer que os pais não podem deixar de fazer com seus filhos? É com você, tá bom? Você é livre no Senhor.
Olha, bom, a importância do pai, da mãe, né, da família, é fundamental. A interação, esse cuidado, essa presença, né? Então, o que a gente pode pensar? Em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, deixa eu abrir aqui, tem uma orientação de Deus já no Antigo Testamento. E a gente observa que a palavra do Senhor é padrão para nossas vidas. Sim. E se a gente seguir a palavra, a gente vai bem. É um manual que nos orienta. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5, 6 e 7, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No coração do pai e no coração da mãe. Olha o verso 7. Tu as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que significa isso? Em todo tempo, caminhando. No caminhar, você vai ensinando o seu filho, a sua filha. Não é, vamos dizer assim, não é uma coisa específica. É em todo tempo. Se você está passeando, se você está em casa, se você está levando o filho para a escola, em todo tempo você tem que ensinar e inspirar os seus filhos. Entendeu? Você ser verdadeira naquilo que você faz. Não ser uma pessoa que tem duas caras. Uma cara em casa e uma cara do lado de fora. Não. Em todo tempo, em todo momento, você tem que ser exemplo. Pai e mãe é exemplo em tudo. Não tem essa questão de... No domingo eu sou exemplo. Dia de semana eu não... Não pode. Tem que ser exemplo em todos os momentos. Então, se a gente obedecer, como diz a palavra, de inculcar. Inculcar. O que é inculcar? É você ser constante. É você ser perseverante. É você não começar e parar. Eu vou começar a orar com meu filho. Aí começa a orar uma semana. Aí depois, na outra semana, não deu certo, vou parar. Não. A gente tem que... Mãe é uma coisa constante. Pai é uma coisa constante. Perseverante. Aí são caminhos que a gente vai trilhando aos poucos e permanentemente. Entenderam? E aí nós podemos ver que a gente tem alguns pontos que a gente pode fazer com o filho. Oração, a leitura da Bíblia, o contar história. Gil, para você é fácil contar história, para mim não é. Não. Você pode pegar um livro e todo dia, antes da criança dormir, ou um horário da tarde, onde você... Cada família tem o seu jeito de lidar. Tem uma rotina. Então, a sua rotina pode ser de manhã, de tarde, de noite. O importante é que seja uma coisa constante. Pega um livro de história bíblica, e conte para o seu filho. Faça com que ele tenha prazer de te ouvir. Aí você pode contar, depois você pode perguntar para a criança se ela entendeu, se ela gostou, se ela pode recontar a história para você. Aí é legal. Isso é bom, né? E você pede para a criança recontar, ela vai contar de uma maneira diferente, de uma maneira... Como ela enxergou, né? No mundo dela, né? Que é diferente do nosso. No mundo dela, como ela viu a história. E é fantástico. É bom. E assim, é interessante você ter o núcleo teu familiar com oração, com estudo. Pode ser um culto doméstico, pode ser um encontro de célula, né? E assim, de uma maneira que seja uma coisa criativa, não seja chato, e que seja, de repente, à medida que a criança vai crescendo, você vai dando oportunidade para a criança. Ela pode orar, ela pode ler um texto, ela pode cantar. Isso é legal, porque você vê o desenvolvimento da criança. Você vê que ela está interessada e interagindo com você. Você está falando, parece que está passando um filmezinho aqui na minha cabeça. Como eu falei, eu estou aqui para receber, né? Juntamente com o pessoal que está entrando, o pessoal que vai receber depois. Cris está chegando aqui. Claudineia, muito bem-vindo. O pessoal que está chegando, vai encaminhando para os outros, mas eu falei, parece que passa um filme aqui.
Eu tô com o Isaac, o mais velho, de 8 anos, e o Azaf de 5, né? Então, ele ainda não está, o de 5 alfabetizado, de 8 já. E aí, o que acontece? No início, a gente acha assim, né? Antes mesmo deles nascerem, eles tiveram a graça que eu não tive de nascer num lar cristão, eles já sim. Então, essa sensação que você teve, né, da gente que se converte aí na juventude, é o que? Nossa, como eu poderia, né, ter conhecido Jesus antes? A gente se apaixona pelo Senhor aí na juventude, diferente de outros que saem da juventude. Mas o que eu queria estar compartilhando aqui com você é que no início, a gente, ainda com o bebê na barriga, a gente vai orando, vai falando as coisas, e a ciência já comprova que as crianças entendem sim. Né? E aí nasce, a gente vai lendo trechinhos da Bíblia, vai cantando para o bebê, e a gente, às vezes, cai naquela, né? Será que está entendendo? Eu já li, já sei que a criança entende, mas será que é isso mesmo? E aí, quando a gente é constante, você falou uma palavra assim perfeita, a gente precisa permanecer, né? Não adianta a gente fazer aquele culto uma vez no mês, maravilhoso, prepara a casa, isso, aquilo, outro, e os outros dias deixar a criança morrer de fome. Morrer de fome da palavra, morrer de fome de oração. A gente coloca feijão e arroz no prato, na mesa. Mas o alimento espiritual, a criança está virando uma anoréxica, né? Quase indo para o CTI. Por quê? Ela só tem o alimento quando vai para a igreja. E nesse período de pandemia, que a maioria das igrejas não estão com uma atividade presencial específica para as crianças estão morrendo. E por isso é tão importante você que chegou nessa live estar compartilhando isso, porque é o que a Ju falou, a gente precisa permanecer com constância. E aí eu falei desse filmezinho porque normalmente o culto em casa, aqui na minha casa, acontece nas terças-feiras, né? Antes do Alexandre ir trabalhar. Então é bem cedinho, normalmente a gente faz o culto em casa assim. Mas não é aquela coisa engessada não, como você falou. A gente, se não der na terça, a gente antecipa, por exemplo, amanhã o Alexandre não vai poder. Então a gente antecipou para hoje. Então hoje cedo a gente já fez o nosso culto. E cada semana um participa com uma coisa. Hoje, normalmente é o Alexandre que traz a palavra, mas semana passada, quem participou com a palavra foi o Isaac e o Azaf. E quer que eu conte para vocês, gente? Aí que tá a chave, né? Vale muito a pena. O Azaf, quando trouxe a palavra, ele pegou um livrinho desses ilustrados, né? Porque ele não sabe ler, e falou, mãe, eu vou contar a história só te falando dos desenhos. Então ele pegava o livro, aqui não é a Bíblia, gente, mas ele passava assim, ó, aqui Jó fez isso, aqui a esposa de Jó não gostou, e ele foi falando do jeito dele, só mostrando os desenhos. No final, ele não estava com a parte do louvor, mas ele falou, mãe, eu posso cantar a música de Jó? Aquela da Midian, eu acho que é isso. Jó, como pode ainda? Então, é pra gente ver, ele já associou uma coisa na outra. E isso foi semana passada. E quando chegou na quarta-feira, várias coisas que aconteceram na reunião de célula, online, né? A gente participou online, estava conectado com aquilo que eles tinham ministrado no dia anterior. Eu falei assim, gente, Deus é perfeito. Eu estava à frente da célula e Deus conectando tudo. Então, assim, você que está assistindo, acha que é cansativo? Eu não estou aqui junto com a Gil para dizer para você não é cansativo, né? Não estou aqui para dizer que todo dia a gente vai estar sorrindo porque não vai estar, mas aí que está o X da questão. No dia que a gente não tiver 100%, compartilha, filho. Hoje é a mamãe que está precisando de oração. Todo dia eu oro. E, gente, são nesses dias que a gente mais recebe do poder de Deus. Eu sinto assim, muito forte a presença do Senhor, porque é real, né? O Senhor se manifesta no meio do louvor de uma criança. Deus se manifesta, né, nesse momento de troca, onde a gente não precisa vestir capa, a gente só precisa dizer, eu dependo de Deus. E aí eles vão conhecendo Deus como de fato é, né? E porque a criança tem que aplicar a Bíblia na vida dela. Sim. Se você fala que Jesus orou, que Jesus curou, a criança tem que ver que hoje em dia Jesus é real, Jesus é verdadeiro. Jesus continua curando. Jesus continua se importando. Quando Mateus era pequeno e Thaís era pequena, assim, a gente foi falando, eu fui igual você, passando filme e lembrando, né? E Thaisinha ainda criança, quebrou o braço. E ontem nós estávamos fazendo esse exercício. Como foi a infância de vocês? A gente estava indo para a igreja e eu fui perguntando para eles. E a questão do quando Thaisinha quebrou o braço. Nós fomos para o Rocha Faria, Nereu segurou ela no colo, segurou o braço. Quando chegou lá, tomou injeção. E o médico falou assim, ó, quebrou, tem que botar no lugar.
E aí, antes dele colocar no lugar, eu falei assim, espera aí. Coloquei a mão na mão do médico e orei. E falei para o Senhor, Senhor, tá aí a mão do médico, usa ele como instrumento e traz a cura para minha filha. E foi muito interessante que ele puxou o braço dela e eu falava para a Taizinha ficou olhando para a mamãe. E ele puxou o braço dela, engessou, mandou a gente bater chapa, voltou com o braço engessado, com a chapa. E ele foi muito interessante, Gisele. Ele pegou a chapa, ele olhou assim para a chapa e falou assim, nem eu acreditava, ficou melhor do que eu pensei. Exato. Isso é bom demais. Eu e Nereu damos glória a Deus. E aí lá de novo eu orei. Assim, foi o Senhor que usou o médico. Falei com ele, né? E ele ficou olhando assim para mim, né? E assim, a gente expressar. E a criança cresce não com uma fé em alguma coisa. Não, ela cresce com a fé em Jesus. A fé verdadeira. E um exemplo nosso, né, de vida. Porque a criança quebrou o braço. Imagine, se a gente não ora. A gente tem que aproveitar aquela experiência que foi verdadeira, que ela sentiu que realmente foi com ela e que Deus operou. Então, são coisas com Mateus. Com Mateus, a minha experiência com Mateus, Mateus tinha uma situação que ele fez fono durante 7 anos. E toda vez que eu ia para fono com ele, eu orava. E falava, Senhor, o Senhor fez a garganta dele, o Senhor fez a voz, o Senhor fez a estrutura, eu quero te pedir a cura. Mateus hoje, quem conversa com Mateus, você conhece Mateus? Ninguém nem imagina que Mateus teve aquela dificuldade que ele teve de todos os fonemas. Mateus não falava coisa com coisa, né? E a gente não entendia. Deixa eu falar, o Isaac também. O Isaac também. Né, eu não sabia, não sabia dessa experiência do Mateus, mas com o Isaac também foi... Fazendo fono, 7 anos. De 4 anos, ele só saiu, ele tinha, assim, não sei, uns 12 anos. Até 12 anos, ele fez fono. Então, ele já ia, quando ele fez 12 anos, ele ia para fono até sozinho, né? Com 13 anos. Eu sei que ele fez muito tempo. E, assim, é uma coisa que chamava a atenção da gente, que ele via necessidade de orar. E aí, quando a gente fazia os exercícios em casa, que todo mundo ajudava, Nereu, Thaís, eu, fazíamos exercícios que a fono pedia, né? Fazer esse rodízio, e a gente orava. Antes de fazer o exercício da fono, a gente orava. Porque a gente confiava e cria que o Senhor ia derramar sobre a vida dele esse ato de cura, de mudança. E aconteceu. Graças a Deus, aconteceu. Esse assunto não estava no script, mas eu creio que é o Senhor que está direcionando. Porque talvez tenha mãe que chegue aqui na live e pensa assim, mas eu sou uma mulher de Deus, por que meu filho está com essa deficiência? Semana passada nós falamos, né, sobre alguns tipos de deficiência. Todos nós temos deficiência, independente de qual nível for, alguns em alguma área mais específica, outros não. E eu disse, o Isaac ficou um pouco menos, mas ele começou com 3 anos de idade e ele parou, né, quando ele estava com quase 7 anos. Mas uns meses antes dele receber a alta da fono, o que aconteceu com ele, Gil? Eu voltando com ele de ônibus, eu só ia de carro quando estava muito atrasada, né? Dirijo, mas não gosto de dirigir, prefiro quando meu esposo está no volante, mas nem sempre ele está por perto. Mas, enfim, nesse dia, nós estávamos voltando de ônibus, o ônibus estava cheio. Resumindo muita história. Sentamos lá atrás, depois, né, de um tempo, sentamos lá atrás. E o moço estava reclamando muito, e ele estava de muleta, ele não enxergava direito, e começou a puxar assunto. Enfim, eu sempre, como você, ainda levava o óleo, meu frasquinho de óleo, Gida, antes de ele entrar na consulta, sempre eu orava. Né? Eu falei, Senhor, não sei qual é o propósito, mas enquanto estamos nesse processo, nos usa aqui, enquanto isso vai liberando a cura, tem cura que é instantânea, milagre, e tem outras que são gradativas, né? E que precisam sim de um auxílio de um profissional. Então, se você é mãe, se você é tia, avó, está em dúvida, leva ou não leva no profissional? Leva sim, né? Seja um psicólogo, se te der uma dor de barriga, se te der uma disenteria, uma dor de cabeça, você não vai procurar um profissional, um remédio para solucionar aquilo? Então, né, outros tipos de deficiência precisam sim também de um profissional. Vamos acabar com esse preconceito. E voltando aqui, nesse processo com o Isaac, eu estava com o meu frascozinho lá, a unção não está no óleo, vem de Deus, mas o Senhor me direcionou.
falou assim: agora você vai orar para que esse homem seja curado. E aí, o inimigo é sujo, coloca um monte de coisa na nossa cabeça, né? Primeiro, eu falei assim, isso daqui não é de Deus. Eu falei, como não é de Deus? O inimigo vai querer alguém bem, né? Então, já acabei com aquela hipótese, né? Eu conversava comigo mesmo. E aí, enfim, resumindo aqui a história para a gente voltar aqui no tema. Eu estava quase falando, Isaac, tu tem mais fé que eu, ora você. Mas ali, eu falei assim, meu filho, eu vou precisar que você me ajude aqui em oração. Deus está falando comigo que é para eu orar por esse moço. E o ônibus estava muito cheio, a gente estava naquele último banco lá atrás, e o moço estava do nosso lado. Enfim, o moço falando, aí ele deixou lá, colocou uma deixa falando sobre a mãe dele, que era cristã, ele já era um senhor, já era idoso. E eu falei assim, você está falando da sua mãe e do Deus da sua mãe, que é o mesmo que o meu. Mas se o Senhor crer nessa palavra, eu vou orar agora e o Senhor vai ficar curado. Veio uma ousadia que não era minha. Eu não tenho um dom de cura, mas quando Deus quer usar, né? Ele usa até a mula, usou a Gisele, usa qualquer um. Enfim, resumindo a história. Eu orei, né? Falei assim, o senhor pode estender as mãos? Ele estendeu as mãos, eu coloquei umas gotinhas de óleo. Falei assim, agora o senhor vai colocar com fé as suas próprias mãos nos seus olhos e eu vou orar. Eu estava com meu filho no colo e ali mesmo eu orei. Quando eu falei assim, e agora? Terminei de orar, eu falei, e agora? Como o senhor tá? O homem levantou, o Gil, do banco e começou a falar assim, meu Deus, eu tô vendo. E assim, eu não sabia onde enfiar a minha cara, ele estava perto de descer, então por isso que eu falei assim, eu tenho que orar logo. Mas ali Deus manifestou na vida do homem, sendo que eu tenho certeza que muito mais do que o homem, eu fui abençoada, meu filho foi abençoado, porque ele viu que Deus é real nos dias de hoje, que Deus opera nos dias de hoje. Né? E a criança, amém, quando tem essa experiência, ninguém tira dela. Porque não foi assim uma história que ela ouviu no púlpito, foi algo que ela presenciou. E ele estava quase dormindo, cochilando, né? E ele despertou ali naquela hora. E teve um dia que aqui em casa o meu joelho travou, do nada. Deu começar a chorar e não consegui me mexer. E ele veio, o que foi, mãe? O que foi? E eu sentia tanta dor, que só minhas lágrimas escorriam assim nos olhos. E ele falou assim, mãe, deixa eu orar. Ele foi botar a mão. Na hora que ele botou a mão, não, tá doendo muito. Aí ele foi, só assim, recostou a mão dele e orou. Gil, na hora, o meu joelho voltou no lugar e é como se eu não tivesse sentido nada. Então, assim, estou resumindo aqui a história, mas é só para vocês verem. As crianças são do Senhor, das tais é o reino dos céus. E aí eu quero falar com você. Só são essas experiências ou então criança se converte também? Genuinamente. Sim ou não? Sim. Conta pra gente disso e as suas experiências aí durante esses anos. Me fala. Bom, eu gosto, né, como já falei, muito de trabalhar, evangelizar. Começou pelos meus filhos, a minha preocupação de que eles conhecessem Jesus ainda criança. E a Thaís foi mais ou menos com 8 anos que eu apresentei através do livro Sem Palavra, né, para ela. Ela entendeu e aceitou. A experiência do Mateus já foi diferente, foi aí em Piraquara, na Presbiteriana de Piraquara, com uma peça sobre Efésios. Eu lembro. Deus, que você sabe bem, foi você, né, que organizou aí com uma equipe maravilhosa. E ele correu pro meu colo, sentou, ele tinha 4 anos, no meu colo, sentou e falou, mãe, eu quero Jesus. E aí a gente chorou, a gente riu, eu abracei ele, nós oramos. E foi assim, uma experiência maravilhosa. E Mateus, após a conversão dele, Mateus mudou. Mateus foi transformado pelo Senhor. Porque Mateus, quando 2 anos, 1 aninho, 2 anos, 3 anos, ele era muito zangado. Você falava com ele, ele não. Mateus, vamos tomar um sorvete, gostou? Não. Ia passear, chegava em casa. E Mateus, e aí, o passeio foi maravilhoso? Não. Nunca estava nada bom. Aí eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, gente, não é possível. Uma criança que passeia, que se diverte com a família e não tá bom. Aí eu e o pai, né, Nereu, começamos a orar e as coisas foram melhorando. Mas quando ele se converteu, quando Jesus entrou no coração dele, a gente começou a ministrar alegria. Alegria do Senhor na vida dele. A alegria do Senhor foi, assim, um processo gradativo e Mateus deslanchou. Ficou feliz no sentido de ser grato ao Senhor
por tudo que acontecia na vida dele. A vida da gente, né? Nós temos aflições, nós temos momentos difíceis, né? Não é tudo alegria. Mas as aflições a gente passa, porque com Cristo nós somos vencedores. E é muito bom quando a gente, ainda criança, a gente vai modelando, né? Vamos dizer assim, a criança, e ela vai sendo transformada gradativamente pelo Senhor. E, assim, essa experiência com criança é uma coisa que eu gosto, né? Aqui em casa mesmo, a gente já fez por vários anos, né? Até 2019, temos culto com a criançada da Redondeza. Muita coisa bonita. E de crianças entendendo desculpa, de geração em geração a gente vai mudando, né? A gente vai fazendo. Aquelas crianças crescem. E aí Nereu e eu falando, não, tá na hora da gente apresentar Jesus de novo para as crianças da Redondeza. Aí a gente continua, começa a fazer um trabalho novo. E dessa maneira, a gente vai alcançando as crianças. E quando as minhas crianças eram crianças, eu tinha meus primos, né? Que eram filhos de primas minhas. Então, era criança. Eu tenho exemplo da minha sobrinha, a Adali. Não sei se ela vai estar assistindo ou vai assistir depois. Até conversei com ela ontem. E ela falou, tia, foi uma semente, ela me chama de tia, uma semente preciosa. Jesus na minha vida. E eu perguntei, para eu não errar hoje, eu perguntei para ela, com quantos anos, Lili? Ela, tia, eu tinha 8 anos. Com 8 anos, ela foi passar o dia lá em casa. E eu fui passear com ela lá no centro esportivo, aqui, né? Perto de casa, centro esportivo, Miésimo da Silva, e levei os livrinhos. Falei assim, eu vou passear com a Lili e chegar uma hora eu tenho que falar de Jesus. Aí eu levei o livrinho, eu me lembro da história de Zaqueu. Contei a história de Zaqueu toda para ela. E no final, eu perguntei assim, Lili, você quer que Jesus entre na sua casa, entre no seu coração, igual entrou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu? E ela disse sim. Ai, naquele dia foi uma alegria muito grande. Porque a gente espera que a criança diga, né? Mas quando ela diz, a gente se surpreende. E a gente fala, você entendeu direito? É isso mesmo? É isso mesmo? 26 anos, firme na igreja, né? E graças a Deus. E isso é uma coisa que a gente tem que passar para as crianças. E aí eu peguei o meu livrinho, ó. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Tá. Mas até postei aí hoje no meu Instagram a história desse livrinho. É um livrinho sem palavras. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, porque hoje em dia, né, as coisas vão melhorando e a gente vai adquirindo coisas diferentes para alcançar as crianças. Olha. Esse vai dar, viu? Deus. Aí aqui você fala para a criança sobre Deus. Quem é Deus? O amor de Deus. O céu, o sol. Ele está lá no céu, mas ele se importa conosco. Então, o primeiro momento, a gente fala do amor de Deus, da santidade de Deus. Como Deus nos ama, como Deus se importa conosco. Mas aí, nós falamos do pecado. E Deus não gosta do pecado. Deus ama a gente, mas não gosta do pecado. E toda vez que a gente desobedece, que a gente mente, o nosso coração vai ficando o quê? Sujo. E aí nós não podemos continuar dessa maneira, com o coração sujo. Aí Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. E aí o que Deus faz? Deus manda Jesus, ô glória! Jesus, Filho de Deus, amado de Deus. E Jesus, ele obedece o Pai, ele vai para a cruz, ele morre por nós e derrama o seu sangue. E dessa maneira, o que a gente vai acontecendo? A gente vai falando para as crianças sobre o propósito de Deus, sobre o plano de Deus para a nossa vida. E Jesus é o plano perfeito. Ele nos ama e dá a sua própria vida. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele morreu na nós. E aí, o que acontece? Vamos lá. Ó. Ver se dá para ver isso. Sim, a salvação. Nós branquinho e é a salvação. A salvação, porque a gente se encontra novamente com Deus. E a criança, ela precisa se encontrar com Deus
na infância, ainda criança. Ela não precisa sofrer, vir para a juventude, para a idade avançada e dizer assim, agora, depois de ancião, eu vou encontrar Jesus. Não. O importante é, salvação, coração limpo. E aí, quando a criança recebe Jesus, ela começa a crescer no conhecimento de Deus, crescer no amor de Deus. Entende que ela precisa amar o Senhor, continuar crescendo, igual Osés fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é isso? Lá em Osés 6,3 fala sobre isso. E aí a criança vai crescendo, ela vai entendendo o amor de Deus, ela vai para a igreja, ela ama o Senhor, em família, ela aprende a honrar o pai e a mãe, glória a Deus, que ainda em criança ela aprende que amar o papai e a mamãe é importante, obedecer. E aí, tudo que estava separado de Deus, ela torna-se próxima de Deus, porque Deus se faz presente na vida dela. Então, dessa maneira, o que acontece? A gente apresenta o plano de Deus para a vida dela. E aí, gradativamente, você vai se aprofundando no amarelo, que é Deus, se aprofundando na questão do pecado na vida dela, para ela entender que o pecado não faz parte da vida dela, ela precisa continuar caminhando com Jesus e deixar o pecado. O pecado não tem que fazer parte da vida dela. Ela pode até pecar, mas com Jesus, ela vai o quê? Se pecar, ela vai confessar. Jesus vai limpar o coração dela e ela vai continuar. E aí o branco é o coração limpinho. Ela é entender que Deus perdoou ela. Ela é entender que o amor de Deus invadiu, abraçou ela. E ela se sentiu o quê? Perdoada. Através do vermelho, que é o sangue de Jesus. Porque as cores falam muito para as crianças. Sim. As cores falam muito. Então, você usa, né? O livro sem palavra, esse meu livrinho aqui, ainda botei umas figuras. Mas o livro sem palavra não tem palavra, não tem figura. E ela vai entendendo a grandeza de Deus. E aí ela resolve aceitar, decide, o Espírito Santo entra lá com providência no coração dela, ela entrega o coração dela para Jesus, e aí é um processo de crescimento, de desenvolvimento da fé dela. E à medida que ela vai desenvolvendo a fé, ela vai entendendo. Aproveita, Gi, que você está falando disso, você vai continuar. Aproveita e fala pra gente, nesse processo aí que a criança já entendeu, né, a respeito da salvação, quais são os indicadores que o pai e a mãe enxerga na criança? Lembrando, né, que um filho é diferente do outro, pode ser gêmeos, vai ser diferente um do outro. Mas quais indicadores os pais podem perceber na vida da criança que, de fato, ela se converteu? Você falou até um pouquinho aí do Mateus, né? Mas um aspecto geral para você falar para nós que somos pais. Quais tipos de indicadores a gente pode se ligar, tá percebendo aí que a criança se converteu? Então, o que acontece? A criança começa a ter uma consciência do certo e do errado, do pecado. Quando ela peca, o Espírito Santo já mostra para ela o pecado. Aí ela, mãe, acho que eu errei, né? Não posso fazer assim não, né? Aí, ou a criança fala, mãe, isso é feio, né? Isso é errado. E a criança começa a ter uma consciência de pecado que naturalmente ela não tem. Naturalmente ela não tem. Então, o pecado já não faz parte da vida dela. Ela pode ter o pecado. As atitudes dela mudam. A Ruth está falando também isso, nas atitudes. Né? Muito isso, né? Muito. Muda. E aí a gente vê essa questão do certo e do errado. A gente vê também uma coisa muito legal, que ela gosta de orar. Em todo momento que você está reunida, ela, mãe, deixa eu orar. Mãe, agora é minha vez, mãe. Ontem foi, né? Agora é minha vez. E a criança gosta de orar. E tudo ela vai orar. Igual você contou a tua experiência, né? Do seu filho orando pela questão do seu joelho. A criança sabe do poder de Deus através da oração. Então, a oração faz parte da vida dela. Isso é um sinal que a criança se converteu.
Porque ela entende que Jesus é o mesmo. Ai, não, se Jesus curou a sogra de Pedro, da febre, vai curar minha mãe também. Sim. Ela começa a fazer comparação com a Bíblia. Entendeu? Por isso que é importante a gente contar a história para a criança da Bíblia, mas não um conto de fada. Não é princesas da Disney, não. Jesus, a palavra, ele é verdadeira. Aqui em casa o meu diz, mãe, eu quero fatos reais. Até em filme ele fala assim, agora eu quero fatos reais, que eu já tô grande. E a criança, o que acontece? A criança gosta de ouvir a história e a criança gosta de ir na igreja. Sim. Ela tem prazer de né? E assim, a criança, os filhos da gente vai crescendo. E quando o filho da gente, a filha da gente, mãe, hoje eu vou pro monte. Ô, Glória, você despertou algo na vida da criança. Não, mãe, hoje eu vou pra igreja. Não, hoje a gente não vai não, que a gente tá atrasado. Não. Se eu pegar só a palavra, tá bom. Exato. Entendeu? Ele entende que a palavra é o centro da vida dele. Não só a leitura da Bíblia, mas também na igreja, a hora da mensagem é um momento especial. Porque é onde Deus vai estar se revelando para nós. Não que o louvor, a oração, não. Culto é um completo, né? Culto é completo. Mas quando a palavra começa a ser rema na sua vida, faz diferença. Você lê a Bíblia e você fala, opa, isso aqui falou comigo. Isso aqui é para mim. Quando você ouve uma palavra e você fala assim, essa caiu de cheio. Essa caiu no meu colo. É para mim. Entendeu? Uma coisa, Gil, que eu percebo que por mais que os pais, aqui eu estou falando diretamente para as mães cristãs, né, que servem ao Senhor Jesus, assim como pais também, o que acontece? Por mais que a gente tenha essa consciência que filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho, né? Precisam sim ter o seu relacionamento e seu encontro especial com Deus, aceitar esse relacionamento direto com Deus, sem intermediário, mãe e pai, por mais que a gente tenha consciência disso. Você, desde o início da live, você falou sobre uma coisa fundamental, a questão da constância. Então, quando a gente tem os nossos filhos, a gente precisa desse hábito todos os dias de orar pela conversão deles. E se você entendeu desses sinais, né, que esses indicadores que a Gil acabou de falar, você que está me assistindo agora, você ouviu aqui desde o início da live, se não do início, agora esse pedacinho que a Gil acabou de falar, o interesse das coisas de Deus, você percebe que a criança já chegou naquele ponto que é dela mesmo, ela está buscando ao Senhor e um está ajudando o outro dentro de casa, né? Pai ajuda os filhos ajudam os pais. O que a gente precisa orar? É para que ela permaneça em santificação, em santidade. Porque a palavra de Deus, ela diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, e que se cair, que se levante. Isso não serve só para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Serve para mim, serve para a Gil, que está aqui, serve para todos nós. Porque ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus que está na glória. E se tivesse alguém perfeito aqui na terra, o Senhor arrebataria para tirar desse mundo mal. Né? O Senhor faria igual a Enoque, né? E caminhou com Deus e se levou. Né? Então, assim, trabalho de casa, gente, para todos os dias das nossas vidas. Orar pela conversão dos nossos filhos. Eu falo isso porque eu tenho um de 5 anos que eu oro, sim, pela conversão dele. O de 8, eu oro, sim, pela santificação, porque ele já aceitou Jesus. E cada um tem um tempo específico, né? E, às vezes, a conversão do seu filho ainda não chegou, não só por causa dele, mas sim por causa de você que está me assistindo, que precisa permanecer mais, precisa confiar mais. E Deus, quando age no propósito, hoje no nosso culto em casa, foi até bom, porque a gente estava falando sobre isso lá de 1 Coríntios 12, que fala a respeito da diversidade dos dons. Eu até compartilhei, acho que compartilhei um post mais cedo, não sei se foi hoje, enfim, mas que a gente estava falando sobre a diversidade dos dons. E diversidade dos dons, dos ministérios e das operações. Deus opera de diversas formas, né? Deus tem a sua multiforme graça, mas Deus sempre, ele é o mesmo. Então, nosso Deus vai operar na vida de cada criança de uma maneira especial,
você pai, você mãe, você pode orar e vai falar assim, mas meu Deus, eu não vejo mudança na vida dos meus filhos. A gente precisa perseverar, confiar, né? A gente persevera sem duvidar. Pode falar, Gil. Um pouquinho. Entra na questão de fé. Sim. Você não anda pelo que você vê, você anda pelo aquilo que você crê, entendeu? E o nosso crer, ele tem que ser alicerçado na palavra. Porque quando eu evangelizava, eu tinha 4 anos, eu cria. E aí eles aceitaram. Beleza. Eu paro de orar? Não. Eu continuo ali, de joelho. Por quê? Eles crescem e passa da fase adolescente, juventude. Agora minha menina está com 3, meu menino está com 21. Eu continuo orando. Entendeu? O papel da mãe e do pai é orar de maneira incessante mesmo. Eles vão crescer, aí vem a história que a gente conversou. Aí vem a questão do namoro, do noivado, do casamento, os meus netos. Não para de orar. Exato. Enquanto Cristo não voltar. Ser mãe é um ministério, né? Ser mãe é um ministério. Né? Pai e mãe. Pai e mãe, tá? os pais. Pai também. Exato. Pai também, conversa, dá umas dicas. E assim, chama para tomar sorvete. E aí conversa lá no secreto deles. Chama para andar de bicicleta. E conversa lá no secreto. Entendeu? Porque dessa maneira vai ver o que? Uma unidade na família. E a palavra de Deus, no 33, fala que onde há unidade, Deus dá a bênção. Entendeu? Então, a família tem fechamento. Pai, mãe, né? Glória a Deus, porque Deus instituiu família. E não está, vamos dizer assim, não está fora de moda, não. Nunca. Tá? Nunca. Eu tenho algumas aí, mais assim, a Bíblia, ó, pai, mãe, filho. A Bíblia, ela é verdadeira, é única, é nosso padrão. Então, se é nosso padrão, a gente não pode, uma hora segue, outra hora desiste. Entendeu? Então, você que está aí assistindo e vai ver esse vídeo depois, saiba que a tua família é especial para Deus. A tua família é importante para Deus. E Deus ama todo mundo. Deus não tem preferência, vou amar só a mãe, só o pai, só os filhos. Não. Deus ama os 4. No meu caso, somos 4. Sim. 8, Deus ama 8. Exato. Ó, Homens de Coragem colocou exatamente aqui o que a gente conversou, né? A palavra diz que o pai deve ensinar a criança em todos os instantes acerca das escrituras, andando pelo caminho, se deitando, se levantando. Então, assim, não vamos engessar aqui achando que é só, no culto aos domingos, ou então não, a partir de agora eu vou fazer culto doméstico. E aí só naquele momento do culto doméstico. Mas quando a criança vê você levantar, né, e você não lê a palavra, você não ora, você passa por uma dificuldade, não coloca aquela dificuldade aos pés do Senhor, a criança está percebendo isso durante todos os dias. Né? Quando alguém chama, toca a campainha, e aí o pai ou a mãe fala assim, diz que eu não estou não. Está ensinando a criança a mentir. Então, assim, né, a gente não tem como se manter neutro. Para a criança, ou a gente vai ser uma referência de Cristo, ou a gente vai ser uma referência desse mundo. Então, não tem como ficar no meio termo, que a criança sempre está observando como referência mesmo para a vida dela, como exemplo para a vida dela, para ela copiar. Então, é fácil? Não é. Não é fácil para ninguém. Mas o Senhor nos escreveu, porque não importa a sua idade, mas você é um jovem e você é forte no Senhor. Por isso que o Senhor te escolheu. Quantas mulheres aí, né, estão lutando para engravidar? Quantos casais oram por um filho e ainda não tiveram essa graça, essa possibilidade? Mas se você chegou aqui nessa live, nesse vídeo, é porque você tem algo especial do Senhor. Se você talvez não é pai, não é mãe, mas você é uma avó, é uma tia e você chegou aqui, né? Vi que tem adolescente, a Juju estava aqui com a gente.
Então, assim, já recebe isso como um presente de Deus, essa palavra como um presente de Deus para a tua vida, para quando você tiver uma criança por perto. Às vezes não vai ser o seu filho, mas vai ser o seu vizinho. Você tem uma palavra de ânimo, que você tem uma palavra de Deus para essa vida. Ô, Gil, só para a gente finalizar aqui, né? Senão a gente vai cozinhar e vai um negócio mais rápido aqui, né? Já temos 1 hora de live. Então, fala pra gente rapidinho. 5 hábitos, para quem não pegou no início, 5 hábitos que uma mãe deve ter na sua rotina diária. Você falou lá no início de rotina. E rotina não deve ser uma rotina chata, né? Porque senão ninguém leva ela em diante. Mas, assim, 5 hábitos que uma mãe, né, um pai, deve ter no seu dia a dia, na sua rotina diária, semanal, para que seus filhos cresçam bem-sucedidos e firmes na fé. Porque você falou aqui, de fato, acontece. Tem dificuldades que a gente enfrenta, mas quando a criança se converte, parece que uma barreira cai, e aí dificuldades que antes eram muito determinantes na vida da criança, a gente vê que aquilo dali cai por terra e parece que abre um caminho e as coisas estão fluindo. Falo isso porque o Isaac... Jesus segura. Eu suei, jejuei, orei, mas assim, muito mais intenso do que a gente faz no normal. Foi um período difícil, escola chamando, madrugada ele acordando, e depois a gente até marca uma live para falar sobre isso, senão não vai dar tempo. Mas enfim, diz 5 hábitos que vai potencializar isso, a fé do pessoal que está assistindo aqui agora. Fala pra gente. Olha, enquanto criança, e também quando cresce, tá? É um caminho, tá? É um caminho. Né? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela vai crescer, ela não vai se desviar. Isso é verdadeiro, porque é um caminho, uma caminhada. Então, nós podemos dizer culto doméstico, oração diária, e muito importante é a presença do pai e da mãe com a criança. A presença, né? Assim, de você fazer coisas agradáveis com o seu filho. Sim. Ela pode ser uma caminhada, fazer a unha junto quando cresce, vira adolescente. Aí você marca a manicure junto, né? Aí vai lá fazer a unha junto. E nisso você está criando o quê? Intimidade, laços de amizade com o seu filho. Né? Você não pode estar perto dele só na hora da Bíblia. Vem ler a Bíblia comigo. Não. A presença sua com o seu filho tem que ser constante. Né? Quando cresceu, começou a trabalhar, mãe, no cinema. Fomos eu e ele no cinema juntos. Veio aquele filme Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Eu e ele, curtimos pra caramba. Né? E a Thaís falou, mãe, vamos shopping, vamos na praia. Aí, às vezes, saímos eu e ela, ou eu e ele. Às vezes, temos nós 4. Às vezes, eu saio só com Thaís. Aí, sai nós 4. Para ter essa intimidade. Isso faz parte do crescimento de família e na fé. Porque a família está junto. A gente gosta de andar junto, né? Gosta de tirar fotos junto, gosta de dizer que está junto. Sim. A família é isso. Né? E vai fazer conta, vai no mercado junto. Aí depois divide a conta. Exato. Enquanto ainda são pequenos, é bom também ir junto, né? E aí fala assim, mas eu não vou levar meu filho não, porque ele chega lá, sai pedindo tudo. É uma excelente oportunidade ali, né, de você ensinar a ter limite, né, a saber o que pode, o tempo de cada coisa. Botar Eclesiastes 3 na cabeça da criança, uma ótima oportunidade é no supermercado, né? Há tempo para tudo. Tem tempo que a gente vai comprar besteira, né? E tem tempo que é para comprar o necessário. Então, Gil, não, pode falar. E é legal, quando você vai passear com a criança, você aproveita para ensinar a Bíblia. Sim. Taizinha, quando era pequenininha, a gente foi lá em Barra da Ibapuana, né? Uma praia cheia de barquinho. E ela, mãe, que lindo esse barquinho. Aí, podia deixar de ser, botei ela sentadinha, tinha uma mureta, e comecei a cantar para ela a música Pedro, Tiago, João. Aí contei a história. E assim, é uma maneira de você interagir de uma maneira lúdica
dia a dia da criança e a maneira com que ela vai enxergar a Bíblia. Então, eu digo que a mãe precisa, sim, fazer o doméstico, orar, né, estar presente. E muito importante é ensinar a Bíblia. Ensinar que quando a criança estiver passando por alguma dificuldade, é lembrar as promessas de Deus. E Deus promete o quê? Que Jesus, estarei convosco todo. Então ela vai saber que aquele amigo Jesus está com ela naquele momento de aflição. Na hora de fazer uma prova, a criança vai saber que Jesus está ali com ela. E aí eu tenho esse hábito de orar, colocar na cabeça da criança, né, meus filhos, e falar, olha, a inteligência, você tem mente de Cristo, a inteligência está para você, igual o Daniel, né? E você vai ficar ali, né? Daniel tinha inteligência que Deus deu para ele, a inteligência para ela. E aí a Bíblia fala, né, trazer a memória que dá esperança. Deus vai trazer a memória tudo que você estudou. E aí, dessa maneira, você vai interagindo e a criança vai colocar a Bíblia dentro dela, dentro do coração. E o que a palavra de Deus fala? Guarda o coração, as tuas palavras vão pecar contra ti. Então, a criança vai colocar no seu coração as palavras e ela vai vendo que não é sozinha. E é uma coisa que eu gosto. O Salmo 139 fala o quê? Aqui, se eu não me engano, vou ler aqui, Salmo 139, deixa eu abrir aqui. 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua frente? Em todo lugar que a criança adolescente está, ele saiba que Deus está com ele, Deus está vendo ele. Sim. E aí, quando uma coisa errada, ele vai saber que ele não está sozinho. Olha aí, olha, deixa. Saber que ele não está sozinho. Deus está lá. O Espírito Santo do Senhor está lá com ele. E está vendo tudo. Ele tem que saber o que ele faz longe do pai e da mãe. E um dos indicadores, quando a criança se converte, é isso, né, Gil? Que ela sabe que ela não está sozinha e às vezes ela vem te contar coisas que você jamais imaginaria que ela teria experimentado. Você que supervisiona, que toma conta e tudo, e ela vem compartilhar com você, falando assim, mãe, ora por mim. Aí a mãe não tem nem coragem de brigar, de botar de castigo. Quebra, literalmente, né, os pais naquele momento, porque ela já teve a experiência, não tem como você voltar atrás, já aquilo dali já passou. O Espírito Santo confrontou. Minha mãe não está aqui assistindo, mas ela depois vai assistir, sabe que minha mãe é uma das nossas intercessoras. Mas uma vez teve uma experiência, não foi nada demais. Meu filho estava na casa da minha mãe e ele quebrou um copo e acho que deixou o celular dela cair, uma coisa assim. E aí ele ficou assustado, né, assim, ai, vó. Aí minha mãe falou assim, não precisa contar para tua mãe, não aconteceu nada, o celular tá bom, um copo, depois a gente arranja outro, e aí tá bom. Eu não sabia da história. E aí depois ele veio para mim, né, tava à noite e com os olhos cheios d'água, o que foi, Isaac? Que você tá assim, não, eu quero conversar com você. O que foi? Nada demais, assim, né? Mas ali o Senhor já estava incomodando ele. Por quê? Porque a avó, sem querer, né? Avó, né? Sem querer, falou assim, não conta para sua mãe. Ele entendeu assim, é algo que eu fiz de errado e eu preciso compartilhar. E eu quis esconder. Por isso, mãe, que eu estou falando com você. Ora por mim, porque eu não quero esconder nada que eu faça de errado. Gente, eu não falei nada. Então, assim, é só para a gente entender, ele erra, brigo, né, põe de castigo, faço um monte de coisa. É criança, como qualquer outra criança, vai errar e vai errar muito. Mas o que eu estou dizendo? Quando a gente ora pelos nossos filhos e, de fato, eles têm um encontro com Jesus, não sou eu que vou estar 24 horas por dia, não é o pai, não é ninguém, mas é o próprio Espírito que vai agir na vida delas. E eu não sei aonde esse vídeo aqui vai chegar, sabe, Gil? Mas eu creio que vão ter mães que ainda não se converteram, ou então que são recém-convertidas e que estão assistindo esse vídeo e vai falar assim, meu Deus, como é que eu vou ensinar a palavra para essa criança se nem eu sei da palavra? E isso também não estava no script, mas é algo que o Senhor está colocando no meu coração nesse momento, algo que eu experimentei na minha juventude. Eu ainda não tinha filhos, mas quando eu me converti, eu tinha essa sensação, poxa, se eu tivesse aceitado Jesus quando criança, e o que eu fiz?
Eu lembro que estava saindo aqueles DVDs do Diante do Trono, né, de criança e tudo mais, e eu comecei a trabalhar com dança com as crianças. Então, eu unia o útil ao agradável. O que eu fazia? Eu pegava o louvor do Diante do Trono lá para crianças, eu procurava, hoje todo mundo tem Google, né? Dá um Google, vê que palavra, né, na Bíblia está de acordo com aquela palavra cantada que está ali naquele louvor. Lê aquele texto, deixa Deus falar no seu coração. Muita gente não sabe onde estão os livros, né, da Bíblia. Onde que está o livro tal? Se falar de Obadias, quem é esse? Né? Vai achar, às vezes, está xingando alguém. Se falar o nome Abacuque, sei lá o quê. O novo convertido, às vezes, fica assim, porque eu ficava. E aí, o que eu fiz? Pega a musiquinha lá das crianças, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Põe para cantar, põe todo dia um pouquinho daquela música. Você, mãe, que se converteu há pouco tempo, que não sabe, não tenha vergonha de dizer para o seu filho que você não sabe. Mas diz para ele que você vai aprender junto com ele. E você vai ver como Deus vai derramar na sua vida. Tem várias coisas que eu também não sei, que eu vou aprender. Por exemplo, eu brinco aqui em casa, né? A gente só sabe aquele inglês arranhado, The Books on the Table. Mas eu declaro que meus filhos, eles vão saber o inglês lá fluente. Eu falo, filho, pode ser que chegue um tempo que você vai estar me ensinando isso. Ou a gente vai aprender junto. Então, assim, na nossa caminhada com Cristo, a gente não precisa se envergonhar daquilo que a gente não recebeu. Se você recebeu a Cristo agora, com seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa. O que importa é a sua disponibilidade, o seu coração ensinável diante do Senhor nesse momento. Porque assim o Senhor vai agir. E se você tem essa predisposição em abençoar os seus, as crianças que te cercam, Deus vai derramar muito mais. Porque maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quanto mais você der, né, da palavra do Senhor na vida de uma criança, seja ela qual for, mais o Senhor vai abençoar a sua vida. Então, Gil, eu quero te agradecer muito, 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 né? O Instagram aqui aumentou para 1h30, e se aumentasse para 2 horas, acabava que a gente ia ficar nessa live aqui enorme. Foi muito bom, a hora passa voando, mas eu quero que a gente encerre agora nesse momento, né? Meu coração é muito grato, sim, a você, que a gente tem outras oportunidades, quem quiser agir mais vezes aqui, deixa aí nos comentários que a gente chama ela de novo. Mas eu queria que você deixasse uma palavra, mas uma palavra assim, profética de Deus, né, para quem está nos assistindo, principalmente para essas pessoas que às vezes falam assim, meu Deus, mas é muita coisa, será que eu vou dar conta? Não vou dar conta? Né? Deixe uma palavra aí, profética de Deus, para quem nos assiste. Em Josué, capítulo 1:8, Josué falando, né, o povo, que deveria meditar na palavra dia e noite. O que é meditar na palavra dia e noite? Ter no coração, lembrando de Deus. Eu gosto, né, de botar meu relógio, para não esquecer, de 1 hora. E falar, Senhor, muito obrigada por isso. Aí passou 1 hora, o relógio despertou. Glória a Deus, estou vivo. Passou 1 hora. Ai, Senhor, louvado seja o teu nome. Aí você glorificar o Senhor, lembrar, ou então citar textos bíblicos durante o dia. Isso é meditar na palavra. Josué fala isso no capítulo 1:8. Ele fala sobre, logo no começo de Josué, e no final, no verso 24, ele fala assim, olha, eu não sou vocês, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, eu quero declarar, você que está me vendo, vai ver depois, você vai ser. Amém. Você vai ser Senhor, e você vai poder contar histórias, e vai ser igual o povo, né, de geração em geração. Você vai ser terá uma expressão de alegria com a sua família. E a Bíblia diz que até quarta geração diz que desobedece a mão do pai, mas para gerações, obediência. Que você seja obediente, que você entenda que o Senhor te ama, Ele nos proteger, Ele te salvou e Ele é Senhor da sua vida. Amém. E se você entende isso e passa a dizer hoje, eu quero o Senhor. Amém. Eu quero que o Senhor cuide.
E o Senhor, ele é fiel, ele vai cuidar de você. Ele vai te dar estratégia para você cuidar da sua família. Porque a maneira como eu cuido da minha maneira como ele cuida da família dela é um caminho. Temos estratégias, mas a palavra, ela é única. E ela tem a regra para tudo na sua casa. E se não tiver legal, hoje você fala assim, não está legal a minha família. Creia que Deus pode arrumar, mudar a história. Amém. Ele é Deus que ele transforma situações. E é muito legal a gente ver isso, quando a gente busca isso. E aí você pode pensar assim, grande, mas eles foram pequenos. Amém. Entendeu? Amém. Já teve 8 anos, igual eu, Gisele. Agora quero, né? E graças a Deus por isso. E eu agradeço, né? Porque a nossa história, ela não terminou. Só termina quando a gente história. Enquanto estamos aqui na Terra, nós temos que entender que Deus tem propósito na nossa vida, que Deus nos ama e que nós precisamos crer, caminhar um dia de cada vez. Amém. Amém. Amém? Estamos encerrando, então, a nossa live, mas a gente não encerra sem antes orar. Já agradeço mais uma vez. Se você foi abençoada com essa palavra, coloca aí uma hashtag fui abençoado, né? Deixa aí nos comentários eu fui abençoado ou fui abençoada com essa live. Deixa um coraçãozinho aí, né? Para mim só não é pra Gil aí, né? Demonstrando aí o seu carinho, o seu amor, né? Nesse compartilhar que ela teve. Mas agora, se você já fez isso... Oi, Gil, pode falar. Hoje, meu marido aqui, só dá um oi. Sim, falando dele o tempo todo. Chama o nosso pastor aí, pastor Ereu. Ó, abaixa aí. Eu, pastor, um abraço para o senhor. Um beijo grande. Olha quantos coraçõezinhos aí para a família de vocês, né? Sejam abençoados. Coraçãozinho você quer, né, Thaís? Só faltou agora aí, ó, o Matheus. Matheus. Não, Mimido. Deixa ele descansar, tá bom? Manda o nosso abraço para ele. Então, vou estar orando aqui, né? Se você tem aí algum pedido de oração... deixa eu tirar uma foto aqui com essa família linda. Peraí, deixa eu printar aqui essa tela. Meu Deus, peraí. Peraí, eu não estou conseguindo desativar os comentários. Foi. Luana entrou aqui. Estamos encerrando, mas recebe aí quem está chegando agora. Já vai recebendo a bênção do Senhor. Oremos. Pai, glorificado seja o teu nome por esse tempo, por esse compartilhar. Porque cada um, Senhor, aonde está, seja em casa, seja no caminho, Pai, pode compartilhar, Senhor, aprendermos uns com os outros, Senhor, mais sobre a tua palavra. E assim como a Gil falou, cada um tem sua rotina, cada um, Senhor, tem uma forma diferente, uma estratégia diferente que o Senhor vai dar, mas o Senhor é o mesmo. Nós temos, Senhor, diferentes formas, Senhor, de trabalhar, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor vai se manifestar com diferentes dons em cada um, com diferentes, Senhor Jesus, maneiras de nós lidarmos. Com uns, talvez essa história vai ser mais no período da manhã, com outros no período da tarde, com outros à noite, mas que o teu evangelho, que o Senhor venha se manifestar nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, das crianças que tivermos acesso, para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor Jesus, no teu agir. Creio também, Senhor, não subestimo, Senhor, a ação do inimigo. E quanto mais novas são as nossas vidas, quanto mais novas são as crianças, maior a investida de Satanás. Mas eu quero declarar aqui, para cada um que nos assiste, ou então aonde esse vídeo chegar, que as mães, os pais serão revestidos do poder do Senhor, para que guerreiem pelos seus filhos, para que lutem pelos seus filhos, para que ensinem seus filhos a andar no caminho, que andem com eles no caminho que é Cristo. E que assim o Senhor venha transbordar do teu poder
para que toda limitação que os nossos filhos tiverem, seja de origem natural, espiritual, seja algum tipo de deficiência, haja superação, haja cura, haja transformação para a glória do teu nome, e que todos vejam através de nós, através de cada um que está aqui assistindo, a ação do teu Espírito na nossa vida, nos nossos filhos, assim como a tua palavra diz, e a Gil declarou aqui, até 1000 gerações, porque queremos andar em obediência. O Senhor abençoa aqueles que obedecem a ti. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, não para dizer que é fácil, mas para dizer que é possível sim com o Senhor. E naquilo que é impossível para nós, haja Espírito Santo de Deus, haja em cada lar, haja em cada vida, no impossível que o Senhor pode sim fazer. O Senhor é aquele que era, que é e que sempre há de ser. Por isso, Senhor, nós tomamos posse e declaramos que os nossos filhos são ensinados do Senhor, que os nossos filhos temerão ao Senhor, os nossos filhos servirão a Ti, não por imposição, mas sim, Senhor, porque eles têm prazer em servir a um Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que governa a nossa casa, e nós declaramos também, Senhor, governa o nosso Brasil. Pai, em nome de Jesus, todas essas leis que têm sido levantadas, Senhor, para deturpar a mente das crianças, essas cartilhas, esses ensinamentos nas escolas que não condizem com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, lança tudo isso por terra. Quantas escolas, Senhor, assim como eu vi uma notícia, Senhor, semanas atrás, Senhor, lá aqui em Manaus, no Amazonas, Senhor, tem escolas que estão proibindo na biblioteca ter uma Bíblia. Ó, Senhor, lá nos Estados Unidos isso aconteceu em várias faculdades e nós percebemos, Senhor Jesus, quanto isso é retrogredir. Mas nós queremos declarar que todas essas imposições, que todas essas determinações que não estão de acordo com a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, caiam por terra. Nós nos unimos aqui, nós nos ligamos aqui para estabelecer o reino do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa nação. No nome de Jesus. Agradecemos por cada um aqui que nos assiste, que a Tua bênção se estenda sobre eles, que venha transbordar e na vida da Gil e da sua família também, que tanto nos abençoaram no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos. Fiquem na paz. Né? Eu vou abrir uma caixinha lá nos stories. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma sugestão, pode colocar lá. Eu vou abrir agora e essa live vai ficar salva sim, né? Porque tem gente que diz não posso assistir 8 horas, então eu vou deixar salva para quem quiser receber. Tá bem? Muito, muito obrigada. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Hoje encerramos, né? Essa série, depois quem quiser assistir outros episódios que a gente fala sobre educação infantil, aprendendo para ensinar. Hoje nós aprendemos aqui e vamos continuar perseverando, ensinando os nossos filhos no caminho que é o Senhor. Não apontando só o caminho, mas no caminho junto com eles. Amém? Constância. Ó, pega essa dica aí, deixa os coraçõezinhos e um beijo para vocês, gente. Boa noite, uma ótima semana. Fiquem na paz. Um abraço. Um abraço, Gil. Tchau.